aqui nos estúdios do Portal Católico, Adalberto Piotto, jornalista. E quem é que já não te ouviu essa voz deliciosa na CBN? Muito obrigado, padre. Obrigado pelo convite. Seja bem-vindo mesmo aqui entre nós. Eu acho que esta é uma semana toda especial. Nós vamos poder falar um pouquinho sobre o Papa, sobre juventude, sobre a Jornada Mundial da Juventude. Mas agora, no início desse programa, eu queria trocar um pouco de ideias contigo sobre esse projeto, que eu acho que é um filho. Você deu à luz um filho, não? É um filho. E requer tanta atenção e paciência, e trabalho, e obstinação, quanto criar um filho verdadeiramente. Eu, quando comecei, não imaginava que seria um filho, verdadeiramente não. Imaginava uma criação, sim, mas não com essa relação que você tem que ter quando é com um filho mesmo. Foi trabalhoso, foi muito trabalhoso. Não esperava que fosse menos trabalhoso, mas era uma discussão que eu queria que acontecesse. Antes da discussão do próprio assunto mesmo, né, o orgulho de ser brasileiro, o que é fazer um filme no Brasil, Piotto? Padre, não é fácil. Se for cinema independente, como é o meu caso, produção independente de cinema independente, é mais difícil ainda. Se for distribuição independente, como é o meu caso, é mais difícil ainda. Hoje você tem leis de incentivo, e isso é um avanço. No Brasil, sobretudo, não é todo lugar que tem leis de incentivo. Você não começa um filme sem lei de incentivo hoje no Brasil. É muito difícil você captar dinheiro no mercado, mas você não termina só com a lei. Eu não termino só com a lei. Eu não teria começado se não fosse lei de incentivo, e no meu caso... Mas com certeza você não terminou só com a lei Rouanet. Aí entra, chama-se o que eu chamo de o direito e o esquerdo, o bolso direito e o bolso esquerdo, porque os custos sobem, a inflação aconteceu, voltou lamentavelmente um pouco de inflação no país, mas uma coisa é o que a lei, e esse é um equívoco da lei na minha opinião, a lei diz assim, vou contratar um fotógrafo para o filme, ou um produtor disso ou daquilo. Ela vai no preço do sindicato. Mas o bom produtor não cobra preço do sindicato. E é natural, ele é competente, ele é experiente, ele vai cobrar mais. Essa diferença é você quem paga. E os custos que vão além também, as coisas às vezes são maiores do que você previa, e demora para você refazer o projeto, e se você for refazer o projeto, vai demorar muito mais. E eu não queria que demorasse. Aí tem um pouco da minha obstinação também. Eu queria que o filme saísse rápido, porque eu queria que a discussão acontecesse rápido, porque eu acho que essa discussão precisa acontecer logo, e aí não dá para terminar com lei. E dessa intervenção primeira até o término, quanto foi essa gestação aí? Quanto tempo você levou para fazer tudo isso? Vou te dar dois prazos. Um é quando eu tive a ideia, que você começa a pensar na ideia, enfim, quando você apresenta o projeto. A ideia vem de 2007, 2008, de como discutir, que era para ser um livro, não era para ser um filme. Aí você vai amadurecendo o projeto, eu amadureci bastante a ideia de quais seriam os entrevistados, pensava, e o formato de abordagem, a linguagem que eu queria adotar, aí já estava pensando em cinema. Apresentei o projeto, formatei o projeto em final de 2009, em 2010 apresentei ao Ministério da Cultura, em 2011 ele foi aprovado, tentei captar, não consegui, só fui captar em 2012, em maio de 2012 o dinheiro caiu na conta, que é quando você pode começar oficialmente a produzir. Eu pré-produzi o filme em maio de 2012, em março de 2013 estava pronto. Isso é um deadline de jornalista, isso não existe no mundo do cinema, não é comum. O segundo filme eu acho que eu não vou fazer com essa pressa toda, porque é muita loucura, mas se eu pensar entre a pré-produção só e fazer o filme, dar o filme pronto, foram 10, 11 meses. É muito curioso o tema. É muito curioso a direção que você tomou para fazer esse filme. Vamos falar um pouquinho sobre a sua intenção, antes de chegar no nome. Acho que você primeiro apresentou, sonhou, pensou, e depois apareceu o nome, como foi? Foi assim, a frase "o orgulho de ser brasileiro", que é gritada em estádio de futebol, as pessoas dizem isso, a frase me incomoda. Me incomoda porque num dia aquela pessoa me dizia, estou morrendo de orgulho de ser brasileiro, isso é maravilhoso, esse país é lindo, e no dia seguinte ela via alguma coisa que tinha dado errado no país, e nós não somos perfeitos, longe disso, e aí o país ficava ruim da noite para o dia. E isso me incomoda, porque não pode ser um sentimento de oscilação tão grande. Quando eu via, por exemplo, os bolivianos cantando o hino de uma maneira muito mais intensa do que nós brasileiros cantávamos, e comparando riqueza e tamanho e poder, nós somos imensamente superiores, aí eu digo assim, o problema não está no país, o problema está com os brasileiros. E aí essa forma de como é que nós lidamos com o nosso país.
que somos nós. Não existe. O Brasil é uma porção de terra como qualquer outro lugar do mundo. Um país é o grupo de pessoas que está ali e que ocupa aquele espaço de terra. Isso me incomodava, essa oscilação no sentimento de que hoje eu tenho orgulho, amanhã eu não tenho orgulho. E deixava de ter orgulho por coisas muito irrisórias. Não que sejam menos importantes, mas aí você via ali um desmando político e o Brasil passava a ser o pior lugar do mundo. Bom, primeiro que desmando político, nesse caso, não é um privilégio brasileiro, há em todo o mundo. Aqui há mais, verdadeiramente nós temos não sei se mais que os outros, mas tem muito mais do que a média, sobretudo. Mas o que você faz com isso? Corrige. E outra, isso não é um fenômeno desconhecido de como resolver esse problema. Resolve-se com democracia, com justiça. Então aprimore-se a justiça. Desistir do país porque tem um desmando político, porque alguma coisa deu errado, porque o rio está poluído, despolui o rio. Vai levar 10 anos, 15, 20, 30. Se Deus, que é Deus, levou 7 para fazer o mundo, quer dizer, descansou no 7º e levou um tempo, por que a gente vai ter que achar que as coisas são automáticas nesse país? É um tempo de maturidade. E outra, somos uma democracia jovem, é natural que tenhamos defeitos, que tenhamos problemas. Mas a gente estava abrindo mão, e essa é a minha provocação, de ser protagonista da história. Se a gente tem um problema hoje no país, a gente vai resolver, a gente tem o privilégio de ser protagonista da história. A gente não pegou pronto um país, a gente está construindo. Outros construíram a parte e nós vamos construir a segunda. O que não dá é para desistir e dizer assim, o Brasil ganhou no futebol, o Brasil ganhou uma medalha não sei o quê, ou um artista brasileiro está fazendo sucesso lá fora, viva o Brasil, nós somos ótimos, não sei o quê. E no dia seguinte, um desmando político, lixo na rua, não sei o quê, o Brasil virou ruim. Não, não é. Não é assim. Essa oscilação me incomodava. E aí o que eu usei? A frase do Orgulho de Ser Brasileiro, que é emblemática, para traduzir todo esse sentimento, para dar o título ao filme e para começar a provocar discussão. Tanto que cada entrevistado, todos eles, a entrevista começa com: você tem orgulho de ser brasileiro? Sim ou não, e por quê? Depois cada um, na sua área, vai respondendo as suas perspectivas ou não. Você frisa bem essa palavra, provocar, questionar. O filme fala muito disso, não? Você realmente bate muito nessa tecla. Teu desejo é isso? É questionar, impactar as pessoas que estão assistindo? Mas de uma forma... Tem duas coisas, padre. Me permita só me alongar um pouquinho. Provocar, sim. É provocador o filme. Tem essa concepção. Foi criado para ser assim. Eu digo que as pessoas podem concordar ou discordar de mim. Isso eu chamo de perfume da democracia. Concordar ou discordar é uma coisa tranquila. O duro foi conseguir a democracia, a liberdade de expressão. E isso custou vidas, custou luta de muita gente que me antecedeu. O provocar aí, e eu precisava entender uma forma de como é que eu consigo provocar o meu próprio entrevistado para provocar o próprio espectador. E se eu fosse fazer o Orgulho de Ser Argentino, eu poderia dar canelada, como se usa dizer no jornalismo, ou seja, perguntas ríspidas para ter respostas mais ríspidas, que não ia ter problema. O argentino ficaria comigo 3 horas. E ninguém deixaria o ringue daquela discussão. Porque é da cultura do argentino discutir até o fim, aquela coisa aumenta o tom e não para, e não para. É da cultura dos espanhóis, sobretudo, é muito claro deles. Não é a nossa. Então eu precisava encontrar uma forma de narrativa e uma forma de provocação com o entrevistado primeiramente, porque ele era o primeiro a ouvir a pergunta, e o espectador. Então eu tinha que fazer um filme que fosse provocador, que fosse duro, que fosse intenso, mas que abrangesse, que trouxesse as pessoas para o filme, que as pessoas não parassem de assistir na metade porque, está me agredindo demais. Nossa cultura, se eu agredir alguém numa pergunta, não estou dizendo agressão no baixo sentido da expressão, estou dizendo da contundência, ele dá as costas e vai embora. Nós vemos isso, não quero discutir política, não quero discutir economia, não, futebol não se discute, a religião não se discute, claro que se discute. São coisas humanas, foram feitas para ser discutidas, até porque a discussão vai levar a um aperfeiçoamento. No mínimo alguém pode mudar de ideia em algum momento, mas ele só vai mudar de ideia depois que ele conhecer meu argumento de verdade. Aí vem a segunda parte da história. Eu precisava fazer uma provocação com argumentos de verdade, porque senão as pessoas poderiam perceber, e se elas percebessem, e seria natural que percebessem, que aquilo não estava sendo baseado numa discussão com honestidade intelectual, ou seja, para valer de verdade, ela fala, mais do mesmo não me interessa. E os entrevistados me deram. A primeira sensação que eu tive que o caminho estava certo da narrativa, da provocação, na forma como eu provocava estava certo, que os entrevistados foram até o fim. Ninguém desistiu. Padre, eu tenho um fenômeno, acho que talvez, em documentário, que nenhum entrevistado me pediu para ver
o documentário, a entrevista depois, ou me ligou depois para dizer assim, escuta, acho que aquela hora eu fiquei animado, dá para cortar aquela parte, o que seria natural, é um Com processo certeza. A nenhum, pessoa quer participar, quer interagir, e ela tem o isso. seu cuidado da sua imagem, né? E elas não pediram, nenhum dos entrevistados me pediu isso. Isso já é uma prova de que as pessoas estão dispostas a discutir o Brasil de verdade. Aliás, essa era a minha crença. Eu sempre acreditei que essa coisa de que, isso é Brasil, deixa para lá. Não, o Brasil é assim mesmo. Não, não é assim mesmo. Não precisa ser. Não deve ser. Não funciona se for assim. E aí eu consegui provar com esses 16 entrevistados que hoje nós temos absoluta convicção, tem muita gente disposta a discutir o Brasil de verdade, desde que é tratada com honestidade e transparência. Interessante, Adalberto, você é jornalista. Né? A gente está trabalhando com televisão, com vídeo. Você poderia estar usando imagens e discutir sobre fatos apresentados na imagem. Você está trabalhando com depoimentos. E você faz alguma coisa a mais. Não só o que a pessoa pensa sobre, mas algumas coisas que vão muito de sentimento. Eu percebi nas entrevistas que você consegue realmente mexer com a pessoa e chegar a lugares que não é muito comum numa entrevista. Porque tinha que ser em tom de conversa, tinha que ser uma relação pessoal minha com o entrevistado, porque o incomodado era eu. Fui eu que fui até ele, que propus a entrevista, que queria discutir o assunto. E eles se puseram para valer naquela história. Então, é sempre um incômodo meu. O incômodo meu é esse sentimento oscilante do orgulho de ser brasileiro. E aí eu quero saber por que a gente está nessa situação. E por que ele sente isso ou aquilo. E por que o país dá certo nisso e dá errado naquilo. Por que nós somos tão competentes para fazer determinadas coisas que são difíceis. E por que a gente consegue ser primeiro mundo em algumas áreas da medicina, a gente consegue ter, ao mesmo tempo, trabalho de base tão ruim. Por que eu consigo ter escolas de renome internacional e consigo ter uma escola básica ruim? Quer dizer, não nos falta conhecimento. Falta alguma coisa. E é essa coisa que eu queria discutir e eu acho que a gente consegue ir adiante. Eu fiz uma coisa, padre, por que eu não usei? Eu inovei na linguagem, inovei na narrativa e inovei na fotografia documentário. Documentários normalmente tem aquela linguagem um pouco mais lenta, aqueles planos mais longos e tudo mais. Se eu fizesse isso, as pessoas não iam assistir o filme, porque eu sei que boa parte tem rejeição a isso. Então eu precisava inovar na fotografia. Mudei a fotografia é muito... Na edição também eu mexi. Você vê que são depoimentos que, acho que o depoimento mais longo ali, que deve ter 1 minuto e alguma coisa, 1 minuto e 10, não passa. Os outros todos têm 40 segundos, 30 segundos, 20 segundos, e eles vão se intercalando, com o único refresco que tem ali, a interpretação do hino de parte em parte do filme. Que, aliás, é uma peça à parte. É isso, muito interpretado bonito. por Badia É Sade. muito bonito, é muito agradável, com muita personalidade, originalidade. Eu achei perfeito. Foi um fio condutor e que deixa muito claro, né, um pouco da intenção que você tem. Né? Até porque eu tenho uma obsessão pelo hino. Eu acho que a gente maltrata muito o hino desse país. Esse hino é muito bonito, esse hino conta... E as pessoas ficam usando desculpas porque elas não querem cantar, não querem se esforçar um pouco para aprender o hino. Porque o hino é datado, muito difícil. Isso não é a linguagem de hoje. Ué, tem um monte de coisa que se canta que a linguagem não é de hoje e as pessoas cantam. Não é por isso, a razão não é essa. É que elas não sentem prazer de cantar. Talvez não precisem de motivos para isso. Eu estou tentando provocar um motivo. É que não dá mais para esperar. O país já acabou o recreio do Brasil. Até outro dia a gente estava no recreio. Podia falar o que quisesse, pensar o que quisesse. A gente estava naquele outro, a gente estava na periferia do mundo. Nós não estamos mais. Nós estamos num outro lugar, num outro patamar. Então agora é hora da gente ficar grandinho, assumir as responsabilidades, resolver o que está errado e levar a enésima potência o que está dando certo no país. Eu me perguntei um pouquinho a sua seleção de entrevistados, né? Esses depoimentos. A seleção... ela é muito interessante, ela tem um perfil interessante, porque são pessoas conhecidas, mas não são pessoas também de todo dia. São pessoas, outras não tão conhecidas, mas que também trouxeram uma contribuição grande. Né? Eu fiquei me perguntando, né, qual foi o ponto, como que você escolheu, como você pensou, né, e até se realmente deu certo. Eu não desistiria de nenhum dos meus entrevistados hoje. Se eu pudesse mudar, eu não mudaria nenhum, hoje. Eu talvez acrescentaria, porque, na verdade, eu gostaria de ter feito com mais, só que chega uma hora que eu tenho que fazer um corte, não dá, não cabe tanta gente.
Era para ser em 12, aumentei mais 4. Na verdade, a ideia original eram 12 entrevistados. Eu pus 16 porque chegou uma hora que É atitude de pai, não adianta. eu não tinha como cortar. Eu falei, não, não. E só gravei 16 entrevistas. Todos os que estão gravados estão no filme. Sem tirar nem pôr. Não tem um 17º que, esse aqui não entendeu bem o espírito da coisa. Não, eu precisava acertar, padre, porque esse é um detalhe. O fato de eu ser jornalista e ter trabalhado muito tempo no rádio, boa parte dessas pessoas já me deu entrevista. Não dava para levá-lo para uma entrevista e depois dizer assim, puxa, a sua entrevista não ficou boa. Era um prurido meu. Eu não tenho prurido de cineasta, mas de entrevistador eu tenho. Tem coisas que eu não posso fazer. Um outro cineasta poderia fazer, eu gravei 30, usei só 12, os outros 18 eu achei que não estavam bons, e corta e não dá satisfação. Como acontece? Eu não podia fazer isso com os entrevistados. A coisa era muito, muito pessoal. E quando eu fui fazer a escolha, meu critério era o seguinte: já tem que ter dado a cara para bater em alguma coisa. O que eu quero dizer com isso? Já defender alguma posição publicamente de alguma coisa em que a pessoa realmente acredita. Você via que ela estava defendendo com o coração, independentemente da discordância ou concordância minha. Isso em nenhum momento foi importante. Eu precisava que ela tivesse defendido, porque se ela tivesse tido a coragem de já ter defendido alguma coisa publicamente, eu sabia que ela podia repetir isso quando eu perguntasse de fato se ela tem ou não orgulho de ser brasileira. Então, se eu tinha isso, ela podia reproduzir de novo. Bom, eu tive isso. Eu consegui acertar. Eu sou feliz enormemente porque eu não errei com ninguém. Cada um tem um estilo de responder, tem uma abrangência maior ou menor, mas isso é a diversidade, a complexidade da sociedade brasileira, e não há problema nisso. Não é um filme acadêmico. Um filme acadêmico é uma discussão acadêmica, e eu não podia fazer um filme acadêmico, fica ruim. As pessoas não vão assistir. Eu ficaria bem em boa parte das universidades brasileiras, mas eu não estou falando para a universidade brasileira. Eu estou falando para todo mundo. Eu quero que todo mundo se veja em algum momento, não representado, mas que ele entenda o que está sendo discutido ali. E essa compreensão, essa coisa de inclusão, para usar uma palavra do momento agora, isso me era muito importante. Quando eu fui fazer a seleção, por exemplo, eu precisava de 1 ou 2 acadêmicos, e eu tenho ali, o professor Roberto Comando é o acadêmico. Excelente. Para mim, acho que um dos maiores filósofos desse país, se não for o maior, é um dos maiores filósofos, e sempre defendeu posições. Foi um crítico ferrenho, por exemplo, do silêncio dos intelectuais, na época do mensalão do governo Lula, em que a intelectualidade da USP não queria falar. E ele criticou, dizendo, não, intelectual tem que falar. Ele teria mil razões para estar no filme, ele está por essa, esse era o fato. Eu tinha que colocar alguém da classe política, e aí esse eu achei que se tivesse dado certo, teria um 4. Porque eu convidei o ex-presidente Fernando Henrique, que está no filme, convidei a ministra Marina, que está no filme, convidei o presidente Lula, que não aceitou, convidei a presidente da República, Dilma Rousseff, que também não aceitou, enfim, mas foi tudo tratado via institucional, sempre com as assessorias. Eu nunca liguei para ninguém e disse pessoalmente. Eu fiz questão de que tinha que ter um tratamento institucional. Não tem que funcionar com carteirada. Esse país precisa parar de funcionar com carteirada. Tem que funcionar porque, uma assistente de produção está ligando, o projeto é esse. O filme é do Piotr? É sim, mas tem que ir pelo projeto, não só por mim. Bom, enfim. E eu tenho ali representantes de arte, artistas, tá lá, cantores, o Max Simoninha, o Romero Brito, brasileiros que morassem fora do país, o Borges está lá. A Yara, que é uma descoberta, que ela é vendedora de imóveis em Miami, porque eu queria captar o que esse brasileiro que deixa o Brasil ou que investe em Miami pensa. Eu acho que foi uma sacada maravilhosa. Tanto aqueles que moram, ou Isso. quando a gente passa também a fazer algumas viagens, a gente também tem uma outra visão sobre o Brasil. Eu precisava disso, e como é que eu condensava isso? Porque isso é um universo muito grande. Eu não vou conversar com um sujeito que comprou um imóvel em Miami, é muito pouco. Talvez se eu conversasse com quem fala com vários que compram, eu conseguisse mais. E consigo ali uma posição. As pessoas concordam, eu já vi depoimentos que amo e odeio cada um dos entrevistados nessas exibições. E eu digo assim, bom, isso que ótimo. Então a gente está começando a discutir o país, porque eu só quero isso com o filme, eu não quero mais nada além disso. E um representante da igreja, como foi isso? Dom Angélico. Eu precisava de alguém da igreja, porque a Igreja Católica no Brasil tem uma importância em todos os aspectos, por razões óbvias, desde quando os portugueses chegaram aqui. Mas a Igreja Católica não está aí porque Portugal trouxe-a para cá. A Igreja Católica está no Brasil por causa desses últimos 50 ou 60 anos,
é a igreja que lutou contra a ditadura militar. Dom Paulo Evaristo Arnes talvez seja O grande expoente. o grande com expoente certeza. disso tudo. Entre outros. Eu conheço ateus de esquerda, comunistas, que rezam por Dom Paulo, o que é uma coisa fenomenal. E ele tem amizade. Até hoje ele mantém essas amizades. Pois é, interessante, porque ali era uma disputa ideológica entre um governo com poder militar e um manifestante apenas com poder popular, que era muito aviltado perante a força militar que tinha, a força das armas que tinha o governo. O trabalho social que a igreja faz, e sobretudo porque a igreja católica, além desse poder social que tem de inserção, de discussão social, de envolvimento em questões sociais, na luta contra a pobreza, essas coisas todas, é pastoral disso e pastoral daquilo, que é um trabalho embrenhado verdadeiramente no seio da sociedade. A Igreja Católica é criticada por posições que ela tem. Esse é o país mais católico do mundo, que tem o maior número de católicos do mundo, é verdade, mas é um país que critica a própria Igreja Católica. E eu não podia abrir mão de ter alguém da Igreja Católica. E não é uma questão de ter alguém dessa igreja ou daquela igreja. Não, essa questão social, do ponto de vista sociopolítico, a igreja que mais se envolveu nisso, talvez tenha sido, acho que a única que se envolveu verdadeiramente de uma forma exponencial, foi a Igreja Católica. Essa é a razão. E aí eu precisava de um pastor, de um padre, de um bispo, mas que tivesse nessa linha, que tivesse atuado nessa linha. Chegamos a Dom Angélico Sandro Bernardino, que descobri, nasceu em Saltinho, do lado da minha cidade, Rio das Pedras. Isso eu não sabia, ele conta isso no filme. Eu disse para ele: padre, do Angélico, nós estamos bem. Nós vamos receber comendas enormes na Câmara de Rio das Pedras e na Câmara Municipal de Saltinho, que num filme só conseguimos colocar as duas cidades. No cinema não é pouca coisa, padre, pensa bem. Não é fácil, não. E Dom Angélico é de uma inserção, realmente, o seu episcopado foi de uma inserção incrível e muito decisivo na vida de muitos sacerdotes hoje em dia. Né? Eu sou contemporâneo quando ele estava aqui em São Miguel, e a presença dele no meio de nós, no meio do seminarista, discutindo a formação e discutindo o Brasil, discutindo a presença, a identidade do padre, né, naquele momento, era importantíssimo. E foi assim entusiasmante poder conviver com ele, poder ouvi-lo, e do jeito que ele fala, né? De vez em quando ele usa uns trocadilhos, de vez em quando conta umas histórias, dele. E hoje realmente... E dá uma entrevista fabulosa. Foi e vai ao ponto, e questiona coisas sem nenhum temor. É o que eu chamo de honestidade intelectual, disso que realmente pensava. Eu precisava disso. Se não tivesse isso, não dava para colocar no filme. E eu tenho isso. Eles me deram isso. E tenho certeza, o filme realmente traz muita credibilidade, com certeza. É algo muito transparente, muito sincero. E você percebe realmente sensibilidade das pessoas. Eu acho que elas se envolvem. Né? Elas têm uma empolgação. Conseguimos isso, é verdade. Ela concorda, ela não concorda, ela diz, ela fala, ela se entusiasma, se emociona, né? Tem essa coisa gostosa. Não é um jornalismo. Não, né? Não é um editorial. Não, né? longe Não é um disso, comentário, não poderia ser. Né? Como você diz, né? Eu queria pessoas que falassem da sua contraposição, da sua contribuição. Né? Agora eu fico pensando, você sentiu tudo isso e você conseguiu agora no mês de abril, maio desse ano, que eu terminei o filme. Em março eu entreguei o que se chama a cópia final, uma cópia master, para a Cinemateca, porque a conclusão do filme começa ali, né? É ali que você conta a data, foi em março. E depois fui cuidar da burocracia do filme, licenças. Eu não poderia deixar de fazer essa pergunta para você. O Brasil, dizem que acordou. Tivemos as manifestações agora no mês de junho. Você faz uma leitura do filme antes e depois dessas manifestações? O que acrescenta ou não acrescenta ao seu filme essas manifestações? Ou até do outro lado, o que esse filme agora pode mais ainda ajudar as pessoas? Como o filme tem a pretensão, e eu vou dizer que ele é pretensioso, de falar com 200 milhões de brasileiros, ele foi feito de uma forma acessível, em linguagem narrativa para isso, e aí eu falo do alto a baixo. O filme, quando foi concebido, não se tinha sequer alguém que levantasse a hipótese de que teríamos um junho como tivemos. Esse junho de 2013, que é histórico verdadeiramente, por todas as razões que as ruas mostraram.
quando me perguntam o que eu pensei disso, se o filme tem um ar premonitório, eu digo assim, ó, acabou tendo premonitório, mas não foi feito como com essa ideia. Seria pretensão minha, que aí eu digo que eu não tive mesmo, de querer prever o Brasil. O que eu queria, quando eu comecei, era discutir o Brasil. O que as ruas estão fazendo agora, elas querem discutir o Brasil. E de uma maneira que nenhum movimento único conseguiu capitanear tudo, porque não dá. É muita gente com calo dolorido, tem muitos calos doloridos nesse país. Mesmo que você não use o serviço de saúde pública, e você via uma classe média alta reclamando nas ruas ao lado de todo mundo ali, e eu vi críticas dizendo assim, essa é a classe média que está ali. Eu falei, que ótimo, não é a classe média que a gente queria que saísse do seu pseudo-conforto? Seu marasmo, né? Então, que ótimo que ela está ali. São jovens da classe média, bem-nascidos. Mas é esse sujeito que precisa reclamar, padre, porque ele sabe o que é escola boa, ele vai numa escola boa, que ele paga, que o pai paga, que a família paga, mas ele sabe o que é uma escola boa. Se esse sujeito começar a convencer da escola pública, que talvez não consiga ter a compreensão e o acesso do que é ser uma escola boa, e ele vai lá e troca essa informação, a gente começa a juntar dois para o mesmo objetivo. Ótimo! Eu não consigo ver problema nisso. E aí tem me perdoe a expressão, essa horrorosa luta de classes mal feita. Isso não é luta de classes. Não, se a classe A tiver, eu não vou. Se a classe... Não é assim. Não se faz um país só com A, B, C, D ou E. Você precisa juntar as pessoas. E as manifestações tiveram isso, porque um só não conseguiu. O filme, em algum momento, quando eu assisto o filme hoje, o filme ficou pronto em março, ou seja, muito antes dos protestos, então aquele é o filme, né? Ver hoje e julgar por junho pode induzir o filme, nossa, o filme teve a competência de ser premonitório. Bom, foi um resultado. Mas isso o filme acho que não levou em conta. Não poderia levar em conta verdadeiramente. Acho que o filme é só mais uma ferramenta. As ruas são uma grande ferramenta, o filme é uma ferramenta. Agora, quantas pessoas foram para as ruas de verdade? E acho que isso é importante dizer. 2, 3, 5, 10 milhões, tem 200 nesse país. Eu preciso falar com o que os outros 190 vão fazer. E eu sei que você tem algumas intenções, alguns objetivos com este filme, mas acrescentaram-se algumas outras motivações após essas manifestações das ruas? Eu sempre quis, eu fiz um filme acessível em todos os aspectos, tanto tecnicamente quanto o filme é acessível, não é um documentário. Ele é dinâmico, porque senão as pessoas não param para assistir. Tinha que ter algumas pessoas que fossem conhecidas, porque senão as pessoas não iam ao cinema. Eu digo que se eu fizesse mais um Favela Movie é aquele filme que sempre retrata a pobreza e a desgraça brasileira. Eu falei assim, por que eu não fiz mais um Favela Movie? E isso me deixaria bem com a crítica de cinema, que adora esse tipo de filme, mas não se envolve em nenhuma razão, nenhum trabalho verdadeiramente para tirar alguém que está Porque só a imagem não muda. Porque, só o uso da imagem. Porque as pessoas vão lá, olham aqui, fica todo mundo com dó, aquela piedade. No dia seguinte, ninguém mais lembra daquilo. Este filme eu vi, inclusive, com a crítica, no dia seguinte eles estão extremamente possessos. Que ótimo, então eu tirei ele da zona de conforto, porque eu quero tirá-lo da zona de conforto. Esse país tem muita pseudo-zona de conforto, porque zona de conforto deve ter suíço. O brasileiro não tem, O sujeito que é muito pobre aqui, sofre porque é muito pobre. O rico sofre porque ele é muito rico. Então ninguém tem uma zona de conforto nesse país. Ou porque teme a violência, ou porque não tem condição de pegar ônibus e chegar rápido onde ele precisa. Ou não tem carro, não sei o que, as vias são ruins, por aí. Então não tem conforto nesse país, tem pseudo-conforto. Então saia da zona de pseudo-conforto e mexa as coisas. O filme foi sempre acessível porque, o que eu fiz com o filme? Eu não tive pretensão financeira no filme em nenhum momento. Esse filme não. O segundo que eu fizer, eu tenho que pensar porque eu vivo disso. Mas eu vou distribuir 3.000 cópias desse filme. Inclusive a cota do produtor, que é um pouco mais do que 5%, 10%, acho que é. E vai para as escolas. Eu fiz essas cópias todas, essa cópia que é formato DVD, como se fosse um DVD comercial. Eu coloquei isso. Isso. É essa daí. E veja só, e coloquei de brasileiros que moram fora do país e eu não sabia como fazer isso aí. Aí consegui uma parceria com o Itamaraty, o Ministério das Relações Exteriores vai levar, já teve 120 cópias que vão para as embaixadas e consulados brasileiros fora do país, para ter acesso, para ficar na cinemateca desses locais. Estou agora num outro convênio com várias escolas e universidades para poder fazer que elas aceitem a cópia, mas eu preciso que elas exibam. Só aceitar a cópia não vale. Eu fiz um filme para ser visto. Eu estou abrindo mão e eu preciso que as pessoas também... E com certeza não é só distribuir, né? Não é só entregar na escola. E isso está sendo difícil.
Padre, eu vou lhe contar uma coisa. Eu qualquer dia vou escrever o artigo A Dor de Doar nesse país. Como é difícil você explicar que você não quer. Eu não estou vendendo, mas eu preciso que você assista, que você mostre para alguém. Não é fácil. As escolas e universidades não têm como fazer isso aí. Algumas dizem assim, mas como é que eu aceito a doação? Eu digo, aceitando. Ah, não, mas eu tenho que pôr isso em algum registro. Eu falei, bom, mas isso já não é problema meu, eu não sei como fazer. Agora, o mais difícil é alguém fazer e doar. Não. A estrutura não aceita esse tipo de coisa. Eu diria até que missa, se a pessoa não paga, não tem sentido de pagar, ela acha que a missa não vale. Interessante isso, é uma cultura interessante. E nós somos um país em desenvolvimento, que não é pobre, longe disso, mas que tem muita desigualdade, e esse tipo de coisa não deveria. Essa cultura, eu não sei de onde vem isso daí. Não faz sentido aqui. Não faz sentido você pagar uma missa, não tem sentido isso. É isso. É uma oração não se paga. Né? É. Então o que acontece? Mas tem isso. E é muito forte isso. Não, padre, se eu não pagar, não vai valer. É como se o dinheiro fosse o passaporte de alguma coisa. E não é isso que está na Bíblia, né? Não foi isso que se aprende, né? Quando se estuda religião. Mas eu tô insistindo. Né? É um trabalho difícil. O que eu tive com o Itamaraty é uma exceção até agora dessa recepção grande. Algumas coisas já estão avançando. Eu tenho, por exemplo, uma parceria que pode ser firmada com o Centro de Integração Empresa-Escola, que são mais de 600, 700 unidades do país, que pega justamente esse jovem que está indo para o mercado de trabalho, que tem curso de treinamento, e eu quero que o filme seja exibido para eles, porque pode discutir. Eu costumo dizer, e quando eu fazia treinamento de mídia para pessoas que iam falar pela primeira vez na televisão, no rádio, é o que chama-se Media Train, né? Eu dizia assim, olha, não dê nenhuma resposta sem a compreensão social do que você está falando. Esse país precisa de compreensão social. Entenda o ao redor. O que tem ao seu redor? O que existe ali? Dizer que isso é bom ou ruim, dependendo do público, vai dar errado. É bom o quê? Bom para quem? Nós somos tão diversos, somos tão complexos, somos tão diferentes, temos tantas desigualdades, não dá para dizer que é bom para um e realmente é bom para o outro. Daí tem toda essa percepção, mas eu estou insistindo, estou tentando fazer chegar. Esse ambiente acadêmico, esse ambiente educacional é extremamente importante que conheça isso. Né? E nós temos realmente a Associação das Escolas Católicas, nós temos a Associação das Escolas Particulares. Quer dizer, existe aí a parte do governo estadual, municipal, federal. Estou conversando com eles também, mas não é fácil. Posso lhe dizer que não é fácil. A Secretaria de Cultura do Estado de São Paulo, eu propus isso e foi uma negociação muito rápida. Eles entenderam rapidamente e eles têm vários pontos de cultura, eles têm sessões de cinema abertas, né? E claro que eles precisam de filme para isso, e normalmente são filmes brasileiros. E quando entenderam a proposta, foi tudo muito rápido. Então, é o que eu digo, tem coisa rápida, tem gente muito boa nesse país que entende o processo. Aí eu me pergunto, bom, se essa instituição, que é tão burocrática quanto essa, porque faz parte de um governo, essa entende rápido e aquela não entende rápido, então é um problema da gente nos aperfeiçoar. A gente tem que se aperfeiçoar. Nós precisamos nos aperfeiçoar, porque a receita do bolo a gente tem, a gente sabe fazer certo. Mesmo quando me perguntavam antes dessas manifestações de junho, por que a gente não saía às ruas, eu me lembro que eu fui fazer uma exibição em abril do filme, e me perguntaram isso, e eu disse, olha, não sei por quê, porque a receita a gente sabe, a gente já fez isso. Falta voltar, falta acreditar que dá certo. Curiosamente, em junho aconteceu tudo aquilo, que começou pequenininho, mas aí aumentou. Eu digo que nesse país tem dois valores que as pessoas não vão abrir mais mão. São só dois. Por isso que a gente não é uma sociedade de fato, ainda porque precisa mais que dois. Mas dois nós temos constituídos. Ninguém vai abrir mão da liberdade de expressão mais nesse país. Não dá. Esse país jamais vai tergiversar com uma nova ditadura. Não cabe mais. De qualquer linhagem. E esse país não abre mão mais de estabilidade econômica. Quando se começou a falar de um momento, um repique de inflacionário, começou a chiadeira no país. Ninguém mais quer imaginar a hiperinflação. Deus nos livre disso. E o nosso trabalho também de interferir. Quando as manifestações começaram na Avenida Paulista e teve aquele confronto com a polícia, que a polícia, é bom entender, a polícia foi lá para cumprir uma lei que dizia assim, olha, pode fazer manifestação, mas não pode interromper o trânsito. Acabou que os excessos de ambos os lados gerou tudo aquilo. Mas depois, quando as pessoas começaram a entrar e aderir em outras cidades, ou mesmo aqui em São Paulo, qual era o objetivo? Eles se incomodaram com você está tirando o meu direito de me manifestar, a minha liberdade de expressão. É outro valor. Aí houve uma virada. Então, foram esses... primeiro, eu não quero pagar mais pelo ônibus. Isso chama-se inflação repassada no preço.
Eu não quero. Lembra dos dois valores? Sim. E o outro valor é, fui manifestar, fui reprimido, eu quero de novo a minha liberdade de expressão. As pessoas foram às ruas também. Agora, esse é o lado bom do Brasil e dos brasileiros. Mas ninguém se incomoda verdadeiramente com escola básica ruim. Ninguém nesse país, o coletivo desse país não está incomodado verdadeiramente com educação de qualidade, com saúde de qualidade, com transporte de qualidade. Não nesse nível. No nível que nós tivemos agora, de que aumentou o preço, eu reclamo, e aí eu vou fazer manifestação, ou reprimiu a minha liberdade, eu reclamo, a hora que a gente tiver com o mesmo ímpeto desses dois valores, nesses outros, aí eu garanto que rumaremos para um porto muito mais seguro em relação a esses valores básicos constitucionais que são escola de qualidade e saúde de qualidade.